Então, boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo, contando sempre com a espiritualidade amiga, na proteção divina para todos nós. Hoje, a prece inicial será feita por Rosa e a prece final por Eugênio. Rosa, logo após a música, você pode fazer a prece. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminhar juntos como a luz e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminhar juntos como a luz. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, agradecendo sempre o aprendizado, o crescimento que nós estamos tendo nessa oportunidade com nossos encontros. Que essa luz, que essa paz se estenda a todas as famílias, a todos os necessitados, a todos os encarnados e encarnados também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, com um bom entendimento, para que possamos vivenciar na nossa vida. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Hoje a palestra ficou sob minha responsabilidade. Quero agradecer a coordenação da nossa casa. E o tema que nos foi proposto é a oração da criança ao homem. Esse título ele faz referência a uma lição que está no livro Amizade, que foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Meimei. E então a gente dedica, né, faz alusão na nossa palestra de hoje, à comemoração, né, do nascimento da nossa querida benfeitora da nossa casa, a Meimei, né, irmã de Castro Rocha, que nasceu no dia 22 de outubro, né, de 1922,
Então, na semana passada, né, a gente comemorou aí a data do seu nascimento. E também fazer referência ao dia 12 de outubro, né, que se comemora esse mês, né, o mês da criança. Então, ela que é uma exímia dedicada, espírito, né, de grande estirpe, dedicada à criança, né, então a palestra de hoje faz menção aí ao seu nascimento, e aqui vai a nossa homenagem, né? Então, quando a gente fala de criança, né, o que nos remete principalmente ao capítulo 19 do Evangelho de Mateus, onde a gente tem do item 13 ao item 15, né, a menção que Jesus faz em relação às crianças, né? E a gente sempre lembra daquela passagem, né? Vinde a mim, né? Ou deixai vir a mim os pequeninos, né? E só que a gente muitas vezes não entende o seu contexto, né? A gente só lembra daquela passagem em si, e é muito importante a gente entender o contexto dessa frase para a gente ver que realmente tem uma profundidade grandiosa, além da frase, né? Então, item, né, do capítulo 19 do Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, do item 13 ao item 15, Jesus, né, é narrado para a gente assim, né? Então lhe foram apresentados vários pequeninos, para lhes impor as mãos e fazer oração por eles. E os discípulos os repeliam com palavras ásperas. Mas Jesus lhes disse: deixai os pequeninos e não os proibais, que venham a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E depois que lhes impôs as mãos, partiu dali. Então, quando a gente lembra dessa passagem, né, deixai vir a mim as criancinhas, é muito importante, porque antes, né, dessa frase, tem esse contexto que as mães ou os tutelados daquelas crianças estavam ali para Jesus orar por elas, né? Então, a gente vê que é um contexto muito mais abrangente, né? Porque o poder que a oração tem, e principalmente vindo de Jesus, as mães estavam ali para buscar a proteção das suas crianças, né? Então, por isso que Jesus falou dessa forma, porque os seus discípulos não queriam deixar as crianças chegar até Jesus, ou seja, né, como Jesus tinha, né, a amplitude e a necessidade de trazer para todos os espíritos que estavam encarnados e também para a sua posteridade, eles não podiam proibir que as crianças chegavam até Jesus, né, porque eram espíritos como todos que estavam ali, né? Então, esse contexto dessa frase nos remete à oração, principalmente para criança, né, que as mães estavam buscando ali. Mas, em relação à nossa palestra, só para trazer esse contexto e trazer, né, um link com a lição, eu quero pedir licença para vocês para ler a lição, né, na sua íntegra, para que a gente possa comentar um pouco sobre ela, que está nesse livro, como a gente falou no início, Amizade, né, e a lição número 9, Oração da Criança ao Homem, do Espírito Meimei. Então, o que ela dita ali, né? Edificaste um mundo novo, em que me veja num futuro melhor. Auxilia-me a ter alegria dentro dele. Deste-me liberdade. Ensina-me a ser livre, sendo feliz. Colocaste-me no centro da cultura, com acesso às mais avançadas experiências. Guia-me os passos para que não me sinta em desequilíbrio e para que o desequilíbrio não me enlouqueça. Dizes que me defendes. Não me recuses os benefícios da escola e do trabalho, e nem me induzas a qualquer ideia de ódio e separação. Inventaste estradas nos céus. Ajuda-me a construir caminhos em que possa fazer o meu encontro com os semelhantes, no clima da compreensão e da paz. Criaste máquinas preciosas para o meu reconforto. Ensina-me a dirigi-las com amor e responsabilidade, para que elas não me esmaguem.
Desenvolveste o progresso e levantaste a grandeza material em todos os recantos da terra. E agradeço-te por tudo. A ti que me acolhes com tanto carinho e com tanto amor. Mas peço com todas as forças de meu coração, para que não me afaste de Deus. Meimei. Então, essa lição, quando eu tomei contato com ela, ela traz, assim, várias elucidações e vários olhares para que a gente possa dar, né, no sentido para ela. O primeiro, né, que a gente tem que observar é que Meimei, ela, através da lição, ela vem nos convocar à oração, né? Primeira coisa. Ou seja, ela direcionou a sua lição como uma criança em oração pedindo auxílio, né? Então, esse é o primeiro olhar, né? E quando a gente percebe no seu contexto, e a gente lembra também até do livro Jesus no Lar, tem uma lição lá no livro de Jesus no Lar que mostra que Jesus, né, falando em parábolas, ele fala lá que Deus manda vários missionários à Terra, né? E esses missionários somos nós mesmos, né? Os espíritos que evoluem aqui, que estão aqui para trazer o progresso para a Terra. E tudo isso que a Meimei falou está inserido nesse contexto, né? Que Deus envia os seus emissários para construir todo esse caminho, né? Ou seja, para dar o alicerce para aqueles espíritos que vão reencarnar e evoluir, que também depois vai ser nós mesmos, né? Então, a gente pode trazer um benefício para a Terra hoje, que no futuro a gente vai se beneficiar dele também, né? Então, isso é muito importante, esse contexto. E a gente vê também o clamor da criança, né? Ela dando sentido do clamor da criança para quê? Para não trazer o caminho errado de tudo aquilo que ela está suplicando, né? Das invenções, da cultura, de tudo aquilo que a gente dá, né, para a criança, a gente não simplesmente somente entregar para ela, né? E simplesmente direcionar o caminho correto, porque não adianta hoje a criança pegar um telefone celular se a gente não direcionar, apesar de que hoje, né, às vezes tem um exemplo ruim que a gente dá, porque as crianças de hoje estão muito mais evoluídas e muito mais à frente de nós em pensamento, em atitude, às vezes, com relação à tecnologia. Mas se a gente der um aparelho para ela, sem explicar qual é o seu funcionamento, ela não tem utilidade para ela, né? Então, não é simplesmente, você tem que ser assim, você tem que ser assado, né? Mas não dar o direcionamento, não explicar porquê, não trazer a essência do bem para a criança. Então, essa é a súplica que ela está fazendo, né? Mas a primordial, a principal, e a que foca, né, e que encerra a lição, é que de tudo isso, né, ela solicita e suplica para a gente não deixar de apresentar Deus a ela, né? E essa lição, ela é muito propícia para os dias de hoje, porque a gente está vendo as crianças muito inteligentes, às vezes muito à frente de nós, mas faltando o limite, faltando o alicerce, faltando Deus na vida dessas crianças. Ou seja, quando a gente fala crianças, a gente fala espíritos velhos, né? Mas que nessa presente encarnação estão, às vezes, tutelados por nós como crianças. E nós também fomos crianças, né? Então, demonstra para a gente isso, né? Que muitos de nós vêm a essa presente encarnação, ou vêm à Terra em busca de Deus. Podemos até conhecê-lo, podemos até saber dele, mas muitas vezes a gente se rebela, né? E o que acontece com a maioria de nós, né? Ainda a nossa vaidade, o nosso egoísmo, exacerbado demais, nos afasta das leis morais e nos afastando também das conquistas das nossas virtudes, né? Então, é um papel primordial que a criança solicita de nós. Apresente-me Deus, né? E esse é o papel, né, do verdadeiro homem de bem, que é apresentar o caminho do bem para aqueles espíritos tutelados que foram concedidos para ele.
né? E quando a gente percebe, e quando a gente continua a estudar a doutrina espírita, principalmente na literatura de André Luiz, ele nos fala que a nossa reencarnação, ela tem ciclos, né? E o ciclo mais importante, né, que é isso que nós estamos falando, que é do 0 aos 7 anos, ou seja, em cada 7 anos, a nossa reencarnação, ela completa um ciclo e inicia outro. O ciclo de 0 a 7 anos, o espírito está mais ligado ao plano espiritual, mas ele recebe mais influência, tanto do plano espiritual, quanto do plano material, né, do plano externo. Se a gente der um direcionamento errado, aquela criança pode desviar do caminho durante toda a sua encarnação. Então, o período mais importante do espírito na sua reencarnação é do 0 a 7 anos. Né? Por que disso? Porque do 0 aos 7 anos é a sua base, é o seu alicerce. A gente está construindo a presente encarnação do espírito na sua base, no seu alicerce. E dos 7 aos 14 anos é o período que o espírito toma a rédea, entre aspas, da sua encarnação. Né? Ou seja, é onde ele vai se deparar com ele mesmo e com todos os seus conflitos e com todas as suas virtudes. Mas muitas vezes os nossos conflitos podem desencadear, né, uma encarnação ruim, se eles não forem bem tratados, bem domados, e se a gente não tiver a força de vontade, principalmente para domar, né, as nossas más tendências, né? Então, esse é o papel primordial dos pais, porque se a gente não apresenta Deus para a criança, né, nesse período de 0 a 7 anos, nós falhamos na nossa missão de tutelar aquele espírito. Né? Porque muitas vezes, se a gente não apresenta, é porque eu não vivo, é porque eu não aceito, né, porque eu não quero aceitar. Vou deixar para depois, ela que conhece depois, né, os seus caminhos, né, e muitas vezes, quando a gente apresenta, né, a essas crianças Deus, ou elas vão reviver a sua essência, porque já aceitaram, já estão com esse sentimento de Deus aflorado, né, no seu coração, ou a gente vai refazer ou trazer um Deus numa conotação diferente para que aquele espírito aceite e mude as suas condutas durante a sua reencarnação. Então, é um período, sim, primordial, né? E quando a gente entende, né, nessa lição, por que Meimei falou, né, em oração, né? Aí é um outro olhar que a gente pode dar também para a lição, porque o contexto geral de entender a lição é esse, né? É a criança suplicando esses limites, esses ensinamentos, esse direcionamento. Mas por que ela falou em oração? Né? Isso é que me chamou a atenção, né? E quando a gente reporta ao Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê lá que a oração é um dos poderes maiores que Deus nos deu, né, para a evolução, para o caminhar do espírito, né? A gente tem um poder muito grande na mão e às vezes a gente não exerce ele, né? Então, eu busquei, né, principalmente Emmanuel, que é o nosso maior comentador do Evangelho, né, dentro da doutrina espírita, principalmente nesse livro, né, Pensamento e Vida, que é um livro belíssimo, que é uma cartilha que ele dita, que traz para a gente do plano espiritual, que é uma cartilha de conduta, né, dos espíritos no plano espiritual, e ele nos trouxe essa cartilha que também serve para a gente, né? Então, lá entre vários assuntos, na lição número 26 tem a lição oração. E eu separei um trecho só para a gente entender o porquê que Meimei dita, né, escreve essa lição através das mãos de Chico Xavier como uma oração da criança. Né? O que Emmanuel fala para a gente? Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias no coração,
libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Então, olha só o que Emmanuel resume para a gente sobre oração, né? Então, como a gente falou, a gente tem esse poder grandioso nas nossas mãos, e muitas vezes a gente exerce totalmente errado, porque a gente pede de forma errada, a gente pede em demasia, mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz como devemos nos portar com a oração, né? E além do nosso petitório, né, que a gente faz demais, a gente tem outras manifestações através da oração, que é de agradecimento e de glorificação, que a gente não usa, ou usa pouco, né? Glorificar Deus, glorificar Jesus é de suma importância, porque através disso a gente vai modificando essas imagens ruins que a gente tem dentro de nós, e como o Emmanuel falou, a gente vai retratar, quando a gente pedir, uma imagem melhor, e vai captar também uma imagem melhor, uma elucidação melhor. Muitas vezes, o direcionamento para a gente na nossa oração, quando a gente está pedindo, está à nossa frente, a gente não enxerga, né? Porque eu não tenho meu coração preparado para receber, né? Às vezes, os espíritos superiores, né, os nossos espíritos protetores, nos demonstram assim: você está pedindo para sair desse caminho. Para você sair desse caminho, essa pessoa vai te ajudar, mas aquela pessoa a gente não gosta. Aí o quê? Eu me fecho para a resolução daquele meu pedido, né? Então, aí a gente fica, né? Deus não atendeu as minhas preces, Jesus não me concedeu esse livramento, né? Então, aí a gente não tem o terreno preparado para receber, né? E quando a gente recebe, a gente vê a maravilha que é, o poder que é da prece, né? Então, por isso que Meimei eu entendi, né, e procurei essa essência, por isso que ela ditou essa mensagem através de uma oração, porque uma criança fazendo um pedido desse, né, é como se fosse, até tem uma lição falando, né, que uma mãe rezando, né, ela arromba as portas do céu em detrimento ao seu filho, né, em benefício do seu filho, né, e alguém vai escutar essa prece, né? Então, quando a gente tem essa referência da criança como um ser ainda em construção, ela, principalmente nesse período de 0 a 7 anos, ela tem muito mais atenção do plano espiritual, né? Então, ela roga e, obrigatoriamente, ela vai ser, entre aspas, né, ela vai ser atendida de alguma forma, ou por aqueles que estão à sua volta encarnados, ou pelos desencarnados, que é o que Emmanuel mostra para a gente nessa lição, falando que essa imagem vai ser, que a gente está emitindo, ela vai ser escutada por alguém, né? Então, por isso que a gente tem, sim, que preparar a criança, principalmente para receber esses conhecimentos. Não é somente impulsioná-la à resolução, sem dar as melhores diretrizes, né? Então, Meimei, ela sempre busca, dentro dos teus ensinamentos, colocar a criança como um ser a ser preocupado, né? Um ser mais importante do que o ser que já está à frente na sua reencarnação, porque esse período é primordial, a oportunidade que aquele espírito recebeu, junto de nós, junto da nossa família, junto dos nossos amigos, para reviver, às vezes, uma situação e refazer uma situação que, se ele perder essa oportunidade, ela não vai ter tão cedo nessa oportunidade de novo, né? Porque a gente sabe do planejamento que é
para os espíritos reencarnarem, né, para os espíritos estarem em conjunto, junto, numa família, num ciclo familiar, num ciclo de sociedade, né, num ciclo de trabalho. Então, é muito importante os pais ou seus tutelados prepararem essas crianças, né, porque a gente fala, como que eu vou apresentar Deus para as crianças? Jesus já falou para a gente, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, o que eu tenho que apresentar para a criança? Jesus. Né? Porque ele foi o ser que trouxe para todos nós esse caminho até chegar a Deus. Porque não tem como a gente apresentar Deus, né? A gente não tem como personificar a figura de Deus. Mas de Jesus, não. De Jesus, ele esteve entre nós, né? Ele encarnou na Terra, para trazer os exemplos, e principalmente os ensinamentos de Jesus, trazendo a lei de amor, mas a gente consegue personificar a figura de Jesus. Então fica mais fácil, né? É engraçado até que a gente tem, né, na nossa evangelização, o Jesusinho. Então a gente consegue, né, as evangelizadoras, né, a Nádia, a Luciana, a gente consegue personificar Jesus para as crianças. Então, esse trabalho que a evangelização faz, né, diante do Jesusinho para as crianças, elas conseguem pegar, elas conseguem imaginar que Jesus existe, né? Agora, Deus já fica mais difícil, porque Deus a gente não consegue personificá-lo, né? Então, Meimei, ela foi muito, muito direta nessa lição, e nos faz repensar muito, porque a gente é muito imediatista para as crianças diante do conhecimento que a gente tem, né? O que me fez entender e às vezes até procurar melhorar com Felipe, né, meu filho, é isso, porque às vezes a gente quer ser imediatista demais para esse conhecimento de Jesus, para ele ser uma pessoa boa, tem que impor às vezes muitas coisas para ele ser um espírito bom ao longo da sua reencarnação, mas muitas vezes a gente não dá esse caminho, não dá essa diretriz correta, que é o alicerce, né? Então, o que devemos fazer? Apresentar Deus através de Jesus e, principalmente, estar dentro, né, de uma religião para que aquele entendimento a criança possa assimilar. Né? Então, a gente tem que dar subsídios para que ela possa ter um caminho bom, né? Então, para a gente concluir, eu trouxe aqui no livro Taça de Luz, de Francisco Canto Xavier também, e de Espíritos Diversos, uma outra lição de Emmanuel que fecha esse contexto, né, dentro desses ensinamentos que a Meimei trouxe para a gente. O que ele nos fala nessa lição 37, a criança? Não ouvides que, ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro. De nós depende fazê-lo trilho perigoso para a descida à sombra ou estrada sublime para a ascensão da luz. Então, quando a gente se depara com esse ensinamento, a gente vê que a missão, né, dos pais, principalmente, né, dos pais, ou, né, dos avós, dos tios, né, da família em si, que às vezes tem a responsabilidade de conduzir um espírito na sua reencarnação, é muito grande. Porque, às vezes, a derrocada daquele espírito na sua presente encarnação é 100% atribuída aos pais, porque não deram um caminho correto, né? E a gente vê aí pais abandonando crianças, ou pais que não querem saber das suas crianças, né? Às vezes consideram como filho, mas não dá o direcionamento para ele, né? Somente o sustenta financeiramente, né? E quem cria às vezes é um avô, uma avó. Então, o avô e a avó não vai ter tanta responsabilidade se direcionar aquele espírito para um caminho errado. Lógico, vai ter sim, mas a parcela maior é dos pais, né? Se a criança não tiver os pais
presentes, né, responsabilizando por todos os seus atos, por toda a sua conduta, até a sua maioridade, né, onde os pais não que se libertam daquele espírito, mas tem ali depositada toda a essência que foi passada para aquele espírito, e a partir dali aquele espírito vai conduzir a sua encarnação, né, a gente vê que é muito grande essa responsabilidade, né, e eu sempre que falo disso, eu lembro do caso que Lucas contou, né, da mãe que o filho viajou para fora do país, era filho de uma mãe espírita, né, e esse rapaz, ele frequentou a mocidade, né, a pré-mocidade, né, a evangelização infantil, e depois abandonou, né, a doutrina espírita, né, nos seus afazeres da sua encarnação, das suas escolhas, e viajou para o exterior. E lá envolveu-se em uma confusão, no qual a mãe veio a saber aqui do Brasil. Né, e essa mãe espírita liga para o filho e fala: meu filho, né, eu te ensinei tanto, né, eu te direcionei tanto, você frequentou tanto a evangelização e a mocidade espírita, por que você foi se envolver com isso, né? E esse rapaz fala para a mãe: mãe, eu somente envolvi nessa confusão, né? Se eu não tivesse o conhecimento de Jesus, né, se você não tivesse me apresentado Jesus, eu tinha matado, e eu estaria em pior situação, né? Então, a gente vê que, mesmo nas situações adversas, se esse espírito teve uma base sólida, ele pode até se afastar do caminho, mas ele vai retornar em algum ponto, né? Vai acontecer como se aquele espírito tivesse a mesma visão, né, de Paulo de Tarso, ou seja, quando ele cair em si, se ele tiver a base sólida, ele vai voltar para o caminho, vai caminhar no caminho correto e vai produzir bons frutos, né? Mas se ele não souber como, né, às vezes aquela situação que às vezes o espírito se envolveu, ele vai ter vários prejuízos e vai demorar às vezes várias e várias reencarnações para se redimir daquele erro, né? Então é muito importante, é primordial esse entendimento e esse fechamento, porque se não apresentarmos Jesus a essas crianças, principalmente as crianças e os espíritos, né? Aí vamos falar no contexto de um espírito imortal, a esses espíritos que estão vindo nessa regeneração, né, para iniciar essa regeneração, ou como última oportunidade da transição planetária, se não apresentarmos Jesus para esses espíritos, eles não vão poder participar, né, dessa caminhada junto de nós, né, e nós vamos ser totalmente responsáveis, por não ter dado subsídios a esses espíritos, já que os conhecimentos, já que as informações estão aí, né, de acesso a todo mundo, né? Hoje não tem um espírito que não conhece Jesus, né, que na sua totalidade, que evoluem na Terra, não tem um espírito que não conhece Jesus. Mas se a gente não trouxer Jesus redivivo para esses espíritos, eles não vão conseguir caminhar, porque a materialidade, né, ou toda aquela carga material que eles vão viver, né, nesse planeta conturbado de transformação, muitas vezes vão puxar esses espíritos para o lado ruim, né? Então, é muito importante, no qual a gente agradece a Meimei essa preocupação e todo o trabalho que ela faz diante das crianças, né, principalmente as crianças que desencarnam, né, em tenridade, no qual ela tem esse trabalho no plano espiritual, no Lar da Bênção, em que acolhe, né, esses espíritos e principalmente dá a liberdade da visita dos pais, né, nessa colônia para receber esses espíritos que muitas vezes, né, passam por uma aprovação ou passam por alguma necessidade e desencarnam, e ela faz esse trabalho
de acolhimento, né, dessas crianças, e não só, né, desse acolhimento, mas trazendo lições para as crianças também, que estão aí buscando a sua evolução, no iniciar da reencarnação aqui no nosso planeta, no qual a gente agradece, né, e a gente vai finalizar, né, antes da nossa prece final, com uma música que é do compositor Moacir Camargo, né, quem não conhece o trabalho, né, musical do Moacir Camargo, procurem aí, que ele tem um trabalho musical consolidado muito grande, e essa música é uma música chamada Cantata Meimei, que poucos, às vezes, conhecem, mas que faz essa homenagem à nossa benfeitora, e eu vou cantar para vocês e encerrar, né, essa homenagem para a nossa Meimei. Chama Cantata Meimei. Mas servi os lírios e as rosas, sempre mais o amor cobre de luz, e os lírios brancos simbolizam paz. Do alto cai o amor em pétalas róseas, do alto cai o amor em pétalas róseas. Mas servir o amor clareia a calma, sempre mais erguer os pequeninos hoje, amanhã serão grandes flores, a derramar o amor em pétalas róseas, a derramar o amor em pétalas róseas. A derramar o amor em pétalas róseas, a derramar o amor em pétalas róseas, a derramar o amor em pétalas róseas. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade e que possamos assimilar esses conhecimentos e direcionar melhor as nossas crianças. Obrigada, Denilson, pelo estudo. Chico Xavier, Chico, homem de fé.